Vamos dar início à defesa pública da tese de doutorado do Renan Scherer. Ele vai falar o nome o título da tese lá. E, desde já, eu gostaria de agradecer a presença de todos os membros da banca, a disponibilidade em ler num prazo exíguo que a gente tinha, e certamente grandes contribuições virão a partir da arguição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Então, Renan, conforme rege o protocolo, tu tens 40 a 50 minutos para fazer a tua apresentação, tá bom? Boa apresentação. Já está aparecendo minha área de trabalho, e Sim. Agora a apresentação? Tá bom. Perfeito. Tá, então, muito bom dia a todos. O trabalho que eu vou apresentar é a minha pesquisa de doutorado, intitulada Influência da Irregularidade Longitudinal de Pavimentos na Perda de Cargas, no Transporte de Grãos a Granel e nos demais custos operacionais, desenvolvida sob orientação do professor David e com orientação do professor Lucas. Bom, o Brasil é um dos principais produtores mundiais de grãos e tem na soja um dos seus maiores produtos, o principal destaque, tendo já atingido a marca de 140 milhões de toneladas produzidas por ano. Essa produção de grãos ocorre no interior do país, portanto distante dos portos utilizados para sua exportação, o que gera uma demanda alta de transporte, suprida em grande parte por meio de rodovias. Durante o transporte, acontece queda de alguns grãos dos caminhões, num fenômeno que é relacionado tanto à vedação das carrocerias quanto à vibração sofrida por essas cargas. A vibração das cargas, por sua vez, depende da qualidade de rolamento das rodovias, que pode ser determinada através do nível de irregularidade do pavimento. Contudo, existe uma grande ausência de avaliações que buscam identificar qual é a influência da rodovia, da qualidade da rodovia no nível de grãos perdidos. Assim, o trabalho desenvolvido teve como objetivo geral avaliar a influência da irregularidade longitudinal do pavimento na perda de carga durante o transporte de grãos a granel e os impactos econômicos decorrentes. Como objetivos específicos, foi estabelecido determinar a irregularidade longitudinal do pavimento em trechos de rodovias utilizados para o transporte de grão a granel no Rio Grande do Sul, mensurar a perda de soja para diferentes condições de irregularidade da via, sendo este o grão utilizado no estudo, correlacionar a perda de carga transportada com a irregularidade longitudinal do pavimento, analisar os custos decorrentes da perda de carga influenciados pela irregularidade, determinar simplificadamente a influência da irregularidade no consumo de combustível de caminhões, utilizado para calibrar o modelo de consumo do HDM4, avaliar os custos operacionais de veículos referentes ao transporte de grãos a granel para diferentes cenários de manutenção da rodovia e comparar a economia potencial com a redução de perdas no transporte de soja em relação aos custos de manutenção da rodovia. A revisão bibliográfica realizada ela foi abrangente, devido ao assunto ser bastante amplo, e foi estruturada em 4 partes. Na primeira parte, é apresentada uma visão geral sobre a soja e o seu escoamento. Na segunda parte, é apresentado estudos sobre as perdas de grãos durante o transporte e custos pós-colheitas, que é onde normalmente esses custos são inseridos. Na terceira parte, é abordada a irregularidade longitudinal de pavimentos. E na quarta parte, a gestão e investimento em rodovias, englobando ainda o HDM4. Em termos metodológicos, as perdas de soja foram determinadas através de dados de pesagem ao longo de 9 rotas. As rotas 1 e 2 tiveram pesagens em diferentes pontos durante o percurso, gerando diversos segmentos com nível de irregularidade distintos. E o resultado dessas avaliações nessas 2 rotas, foi utilizado posteriormente para a avaliação do impacto da perda de grãos durante o transporte. As outras rotas, as rotas 3 a 9, tiveram pesagem somente na origem e no destino,
e foram utilizadas para comparação com os valores obtidos na rota 1 e 2. A rota 1 e 2 utilizou um caminhão e as rotas 3 a 9 utilizaram outros 2 caminhões nas avaliações. A primeira rota utilizada, a rota 1, ela teve origem em Santa Tecla, distrito de Tupanciretã, e término no bairro Fragata, em Pelotas, num total de 423 quilômetros. Ela possui um trecho não pavimentado de 39 quilômetros em Tupanciretã, e todo o restante do percurso é pavimentado com revestimento asfáltico. A segunda rota tem a mesma origem e destino, mas ela desvia o trecho não pavimentado, indo primeiro para o norte, até Ijuí, e depois retornando em direção a Pelotas. E com isso, todo o percurso é pavimentado com revestimento asfáltico. As avaliações de perdas de grãos foram realizadas conforme a disponibilidade de entregas do apoiador no porto, e elas ocorreram para a Rota 1 em julho e agosto de 2021 e janeiro de 2022. Também teve uma avaliação somente no trecho não pavimentado em outubro de 2022. Para a Rota 2, as determinações ocorreram em setembro e outubro de 2021. Todas elas utilizaram o mesmo caminhão, com semi-reboques, um bitrem com semi-reboques basculantes metálicos de 2015, bem conservados. Como mencionado, essas duas rotas elas foram divididas em subtrechos que permitiram que, com as viagens realizadas, fossem obtidas 38 avaliações de perda de soja. A divisão em subtrechos utilizou como condicionantes a irregularidade longitudinal do pavimento, a existência de uma balança próximo da rodovia, a proximidade de um posto de combustível dos locais de pesagem, uma taxa de perda preliminar que foi estabelecida com outras avaliações e o intervalo de leitura das balanças. Com isso, se definiu que a distância entre dois pontos de pesagem deveria ser de ao menos 80 quilômetros. Assim, foi estabelecido que para a Rota 1, as pesagens aconteceriam em Santa Tecla, na propriedade do apoiador, onde as cargas saíam, em Tupanciretã, Santa Maria, Caçapava do Sul, Piratini e Pelotas. Para a Rota 2, essas pesagens teriam origem em Santa Tecla, Ijuí, Júlio de Castilhos e Santa Maria. Estava inicialmente previsto pesagens também em Caçapava, Piratini e Pelotas, mas elas acabaram não sendo realizadas por questões relacionadas à logística do transporte. A perda de soja foi determinada por pesagem em cada ponto e correspondeu à diferença de pesos entre a pesagem inicial e a pesagem final. Também foi determinada a perda relativa ou perda percentual, tendo como referência o peso líquido de grãos na primeira pesagem. Como os carregamentos eram destinados à exportação no Porto de Rio Grande, eles não eram descarregados ao longo do caminho. Então, em cada pesagem intermediária, foi utilizado para o cálculo da perda o peso bruto, ou seja, o peso do caminhão carregado. Com isso, foi necessário tomar alguns cuidados em relação aos objetos embarcados, principalmente, que eram todos previamente embarcados antes do carregamento do caminhão e mantidos sem alteração durante a viagem. Além disso, era realizado o abastecimento completo do caminhão antes do carregamento e o reabastecimento antes de cada uma das pesagens ao longo do caminho, fazendo com que qualquer variação de peso que fosse determinada nas balanças fosse exclusivamente de perda de grãos e não variação de alguma outra coisa, como quantidade de combustível no tanque. Esse controle do combustível foi feito com controle do nível do tanque, e no caso de balanças mais distantes de postos de combustíveis,
foi feita uma complementação imediatamente antes da pesagem. Esse procedimento ele permitiu ainda a avaliação simplificada da relação entre o consumo de combustível e a irregularidade longitudinal do pavimento, que foi utilizado para a calibração do modelo do HDM4. Outro cuidado tido durante os levantamentos foi em relação à conferência das balanças. Foi obtido as características de cada uma delas, principalmente o intervalo de pesagem, se era de 10 ou 20 quilos, e foi realizado a pesagem de um veículo de passeio, tomando os mesmos cuidados de objetos embarcados e abastecimento, para verificar se havia alguma variação entre as diferentes balanças, não sendo constatadas variações entre as pesagens. As demais rotas, de 3 a 9, foram avaliadas com 2 outros caminhões e elas não tiveram segmentação do seu percurso, ou seja, o caminhão era carregado no município de origem e descarregado no município de destino somente. Por isso, se utilizou nesses levantamentos o peso líquido, correspondente somente ao peso de grãos, dados diretamente nas pesagens. Não sendo necessário, dessa forma, controle de nível de combustível e de objetos embarcados, somente utilizando a variação de peso de grãos. O primeiro caminhão utilizado nessas avaliações, o caminhão 2, ele é um caminhão com semi-reboque graneleiro, com partes com vedação em madeira, do ano de 1986, com boas condições de conservação, sem nenhuma falha significativa que gerasse perdas expressivas. Já o segundo caminhão, o caminhão 3, ele também possui o mesmo tipo de semi-reboque, porém de 2020, em condições de novo, estava na primeira safra de soja que transportava. O caminhão 2, ele foi utilizado para avaliações em 3 rotas no noroeste do Rio Grande do Sul. Todas elas tiveram como destino o município de Cruz Alta, e a origem na rota 3 foi Criciúmal, com 188 quilômetros. Na rota 4 foi Três Passos, com 180 quilômetros, e na rota 5 foi Independência, com 102 quilômetros. Já o caminhão 3 foi utilizado em 4 rotas, todas com origem no centro do Rio Grande do Sul e destino no Porto de Rio Grande. A rota 6 teve origem em Mata, com 428 quilômetros. A rota 7 em Nova Esperança do Sul, com 482 quilômetros. A rota 8 em origem Júlia de Castilhos, com 387 quilômetros. E a rota 9, com origem São Pedro do Sul, e 481 quilômetros. Tanto as rotas do caminhão 2 como do caminhão 3 foram em rodovias totalmente pavimentadas com revestimento asfáltico. As avaliações nas rotas 3 e 4, realizadas com o caminhão 2, aconteceram em abril e maio de 2020. E além de fornecerem informações a respeito de perda de grãos, elas também geraram critérios e informações operacionais que foram utilizados para as demais avaliações, como cuidados de não fazer avaliação em dia de chuva, por exemplo. A rota 5 também foi determinada com o uso do caminhão 2 em novembro de 2021. E as rotas 6 a 9, com o caminhão 3, tiveram as pesagens entre maio e junho de 2021. Em todos os casos, os carregamentos tiveram como origem armazéns, portanto, a soja já estava seca e limpa, e assim pode-se considerar que toda perda de peso medida foi de queda de produto, e não de variação de umidade ou perda de impurezas. A irregularidade longitudinal do pavimento, ela foi determinada com o uso de perfilômetro inercial laser, nos mesmos percursos utilizados para o transporte da soja. Para a rota 1 e para a rota 2,
foram realizados 2 levantamentos durante o ano de 2021, enquanto aconteciam o transporte dos grãos, sem variação entre os valores médios deles. E foi realizada uma atualização do trecho não pavimentado para a pesagem de outubro de 2022. Para as rotas 3 a 9, foi realizado um levantamento em cada rota até um mês após o transporte. Elas sempre foram realizadas depois do transporte porque os percursos não foram definidos previamente. Eles foram definidos conforme a disponibilidade de cargas dos transportadores apoiadores. O levantamento de irregularidade contou com a coleta de dados de IRI, de coordenadas GPS, ATR e observação, que foram obtidos através dos sensores do perfilômetro e coletados pelo software fornecido pelo fabricante. Posteriormente, esses dados foram processados a cada 200 metros e agrupados em percursos, tendo como início e como final sempre um local de pesagem. Desse agrupamento foi determinado um valor médio de irregularidade do IRI, para poder relacionar esse valor médio com a perda de grãos correspondente. Em termos de avaliação do impacto da perda de grãos, foi considerado o escoamento rodoviário entre Cruz Alta e Rio Grande, com destino à exportação, que é o principal corredor de escoamento de grãos do estado. Partindo-se do total produzido em 2021, estimou-se quanto era transportado, quanto era destinado à exportação e quanto disso era transportado por caminhões, e se chegou ao valor de 9,28 mil toneladas transportadas nesse percurso em 2021. Como a produção de soja ocorre em praticamente todo o estado, o acesso dessa produção ao corredor de escoamento avaliado ocorre em diferentes pontos. Por isso, buscou-se segmentar o percurso conforme a quantidade de carga transportada, e para isso foi determinado a participação de cada região do estado no total produzido e também o percurso indicado de um município de cada região até o Porto de Rio Grande, para verificar onde ocorria o acesso na rota de escoamento Cruz Alta Rio Grande. Disso foi possível identificar 5 pontos principais de acesso, um em Cruz Alta, um em Santa Maria, um em Caçapava, um em Piratini e um em Pelotas, que geraram 5 segmentos. Esses 5 segmentos tiveram para cada um a determinação da quantidade de soja transportada, e esse valor foi utilizado para avaliar as perdas ocorridas em 2021, para comparação de diferentes cenários de irregularidade, qual seria a perda proveniente, e para simulações realizadas no HDM4. As avaliações do HDM, elas buscaram verificar o impacto da perda de grãos ao longo do tempo, considerando o crescimento da irregularidade longitudinal do pavimento e a realização de intervenções que reduzissem essa irregularidade, sendo considerados para tal a fresagem e o recapeamento. Foram analisados um período de 20 anos, considerando 4 cenários de intervenção. Um cenário base, em que nenhuma intervenção ocorre durante os 20 anos. O segundo cenário, em que cada vez que o IRI atinge o valor de 2,7 metros por quilômetro, há uma intervenção do tipo fresagem e recapeamento, com o resultado, tendo como resultado o IRI de 1,8 metros por quilômetro. O terceiro cenário, a intervenção ocorre quando o IRI atinge 3,5 e tem como resultado 1,8 metros por quilômetro.
E no quarto cenário, a intervenção ocorre quando o IRI atinge 3,5 metros por quilômetro e tem como resultado o IRI de 2,7 metros por quilômetro. Essas avaliações englobaram ainda outros custos dos usuários relacionados à utilização de veículos, sendo eles o consumo de combustível, o desgaste de pneus, o consumo de óleo, a depreciação do veículo e os custos com peças e manutenção. O tráfego atuante considerado foi somente o de caminhões carregados com soja, distribuídos uniformemente ao longo do ano. Considerou-se como referência um bitrem com 36 mil toneladas, e a partir da produção transportada em cada um dos segmentos já definidos anteriormente, se determinou a quantidade de caminhões correspondentes para realizar o escoamento dessa produção. A caracterização da geometria da via foi feita com o uso de subidas e descidas, determinadas através de dados de GPS obtidos durante o levantamento de irregularidade, através do GPS acoplado ao perfilômetro, e o grau de curvatura, que foi obtido através de imagens de satélite. A condição inicial do pavimento foi determinada através do nível de irregularidade da via, e se realizou a correspondência desse nível de irregularidade com valores padrões do HDM para a determinação dos outros defeitos. A progressão da irregularidade foi considerada com a calibração apresentada por Bueno em 2019. A caracterização do veículo utilizado, que foi o caminhão bitrem, foi estabelecido que ele teria características similares ao caminhão 1 utilizado na pesquisa, e foi realizado a calibração do modelo do consumo de combustível do HDM a partir dos dados de abastecimento coletados durante os levantamentos de perda de grão. Como intervenção, se considerou a fresagem de 2,5 centímetros e o recapeamento de 3 centímetros para quase todos os casos, com exceção da primeira intervenção, caso o IRI inicial fosse maior que 3,5 metros por quilômetro. Nesse caso, foi simulado uma fresagem de 4 centímetros e o recapeamento com 6 centímetros. A análise da perda de grãos foi feita com um dos modelos obtidos na pesquisa, que vai ser apresentado logo adiante, e a variação da irregularidade ao longo do tempo estimada no HDM4, em planilha eletrônica, após as simulações, calculadas ano a ano e tendo os custos correspondentes acrescentados aos custos dos usuários. Bom, como resultados da irregularidade longitudinal do pavimento, as figuras, os gráficos mostram a variação da irregularidade ao longo do percurso para as rotas 1 e 2, que utilizaram o caminhão 1. Como mencionado, essas rotas foram divididas em subtrechos, que permitiram ter uma faixa mais ampla de irregularidade para a avaliação da perda de grãos correspondente. Então, na rota 1, a irregularidade variou entre 2,34 e 11,96 metros por quilômetro, e na rota 2, entre 3,59 e 3,90 metros por quilômetro. Por terem utilizado o mesmo caminhão, essas duas rotas, na análise da perda de grãos, se juntou os segmentos das duas rotas e eles foram analisados todos em conjuntos numa mesma regressão, por exemplo. Para as rotas 3, 4 e 5, que utilizaram o caminhão 2, foram obtidos os 3 perfis demonstrados nas figuras. Como pode se observar, as rotas 3 e 4 tiveram um perfil similar, mas isso acontece porque boa parte do percurso dessas duas rotas é coincidente,
mas como ele não havia pesagens intermediárias, eles foram tratados de maneira independente. Essa similaridade entre rotas também acontece para os percursos do caminhão 3, que todos tiveram origem em municípios próximos, no centro do estado, e o mesmo destino, no Porto de Rio Grande. Os 4 gráficos mostram o perfil obtido, eles também têm uma certa similaridade entre si. As rotas do caminhão 2 tiveram 3 valores de irregularidade, variando entre 2,91 e 3,16 metros por quilômetro, e as 4 rotas do caminhão 3 tiveram IRI médio próximo de 2,85 metros por quilômetro. Em termos de perdas de grãos, para o caminhão 1 e para o caminhão 1, foram considerados em conjunto as 2 rotas, 1 e 2, na análise. A perda foi calculada pelo peso bruto, na diferença entre 2 pesagens, e para poder comparar os diferentes segmentos, foi determinada a perda a cada 100 quilômetros, normalizando a perda obtida pela distância percorrida. Essa perda a cada 100 km apresentou uma forte relação com o valor do IRI, com coeficiente de correlação de Pearson de 0,932. A melhor forma de avaliação, contudo, é a perda relativa a cada 100 km, que relaciona a perda a cada 100 km com a quantidade de grãos embarcados no início de cada segmento. Os valores obtidos são demonstrados no gráfico, com a perda em relação à irregularidade. Também se obteve uma forte relação da perda relativa a cada 100 km com a irregularidade através do coeficiente de Pearson, de 0,93, e foi determinada uma regressão entre as 2 variáveis, que permite o cálculo, a estimativa da perda relativa de grãos a cada 100 km a partir da irregularidade longitudinal do pavimento determinada pelo IRI em cada trecho, com um R quadrado de 0,95. Essa regressão ela teve um bom ajuste aos dados observados e foi aplicada posteriormente na análise do impacto da perda de grãos, por possuir maior número de observações, contemplar uma faixa de IRI mais elevada e ter tido um grande controle durante os levantamentos dos valores de peso perdido. Para verificar se a resolução de pesagem das balanças de 10 ou 20 quilos afetava, como ela afetava a perda, a mensuração da perda, foi calculado um valor superestimado e um valor subestimado de perda de grãos, com a soma ou a subtração do erro máximo possível em cada pesagem aos valores lidos. Com isso, foi possível determinar outros 2 modelos que delimitam uma faixa em que deve estar contida a variabilidade na previsão de perda de grãos decorrentes do procedimento de medição. Bom, para o segundo caminhão, que utilizou as rotas 3 a 5, a perda também foi calculada por pesagens com o peso líquido, nesse caso. Os valores também foram normalizados para a distância de 100 km, e esses apresentaram uma forte relação com o IRI, com coeficiente de Pearson de 0,82. Também foi determinada a perda relativa ou perda percentual a cada 100 km, demonstrada no gráfico, e obtido um modelo de correlação com R quadrado de 0,91 para comparação com o modelo anterior. Através do coeficiente de Pearson também foi reforçado a forte relação da perda de grãos com a irregularidade longitudinal do pavimento. E para o terceiro caminhão, ele não seria adequado se fazer uma regressão devido à baixa variação do nível de irregularidade,
mas ela foi feita somente para fins de comparação com o caminhão 1 e 2, e nessa comparação pode ser observado através da figura que o caminhão 1 apresentou um comportamento intermediário, o caminhão 2 apresentou perdas um pouco mais elevadas, provavelmente devido ao tipo de implemento de semi-reboque e ao maior tempo de uso desse. E o caminhão 3 apresentou as menores perdas, provavelmente por estar na primeira safra em que ele estava sendo utilizado. Ainda, para verificar o que aconteceria caso se utilizasse um caminhão mais deteriorado, foi feita uma avaliação com 2 medições para um quarto caminhão, unicamente no percurso entre Santa Tecla e Tupanciretã. Nessa avaliação, a perda média das 2 viagens foi 70% maior que as obtidas para o caminhão 1 no mesmo percurso. Bom, em termos de impactos da perda durante o transporte, como mencionado, foi utilizado o percurso Cruz Alta Rio Grande. Para o cálculo da perda de grãos, foi utilizado o modelo obtido para o caminhão 1, e para avaliação financeira, considerou-se a cotação média da saca de soja em 2021, que é o ano da obtenção dos dados para análise. A perda de grãos foi determinada em termos de quantidade de grãos perdidos para cada um dos segmentos e em termos de valor correspondente. Dessa avaliação, se constatou que em 2021 as perdas com o transporte rodoviário de soja destinado à exportação entre Cruz Alta e Rio Grande podem ter atingido aproximadamente 15 mil toneladas de grãos caídos nas rodovias. Isso correspondeu a aproximadamente 40,76 milhões de reais em produto que deixou de ser comercializado. Para se ter uma noção de valores, essa quantidade equivale a 429 caminhões do tipo bitrem carregados, ou toda a produção de 4.500 hectares de soja. Ela equivale ainda a 0,05% de toda a produção de soja do Rio Grande do Sul, ou 0,17% de toda a soja transportada por caminhões. E com o valor que deixou de ser comercializado, poderia ser possível realizar intervenção do tipo fresagem e recapeamento em 108 quilômetros de pavimento, que corresponderiam a 22,5% da rota avaliada. Foram considerados, como comparação, 2 cenários hipotéticos, um em que toda a rodovia tivesse a sua condição de rolamento melhorada para um nível de regularidade de 1,8 metros por quilômetro, e outro em que toda a rodovia passasse a estar com 3,5 metros por quilômetro de IRI em todo o seu percurso. Da mesma forma, foi calculado a perda de grãos e os custos correspondentes, e disso se constatou que, com o IRI de 1,8 metros por quilômetro, a perda em 2021 poderia ter sido de 5,8 mil toneladas de soja a menos, correspondentes a 15,3 milhões de reais em produto que poderia ter sido comercializado. Já caso o IRI atingisse 3,5 metros por quilômetro em toda a extensão, as perdas poderiam ter sido de 3,3 mil toneladas de soja a mais, correspondentes a 8,7 milhões de reais. Para se ter uma noção ampla a nível estadual de todo o impacto da perda, pode-se considerar, por exemplo, o escoamento da produção dos 5 principais grãos produzidos no Rio Grande do Sul, tomando como transporte totalmente rodoviário, num percurso com distância e regularidade igual ao de Cruz Alta Rio Grande. Para essas condições, utilizando o modelo do caminhão 1, as perdas para o escoamento de grãos no Rio Grande do Sul em 2021
podem ter atingido aproximadamente 115 mil toneladas de grãos perdidos, ou o equivalente a 252 milhões de reais em produtos que deixaram de ser comercializados. Na avaliação a longo prazo, conforme já mencionado, foi utilizado o HDM4 e o modelo do caminhão 1 para determinação das perdas. Nos 4 cenários, o IRI calibrado conforme o modelo de Bueno, e foi realizada a calibração do consumo de combustível com os dados obtidos nessa pesquisa. Esses dados eles foram provenientes do reabastecimento antes de cada pesagem feito para o caminhão 1. Ao relacionar o desempenho em quilômetros por litro com a irregularidade, foi possível obter um modelo de correlação com R quadrado de 0,72, em que é possível estimar o desempenho do caminhão a partir do nível de irregularidade do pavimento. Esses dados de desempenho apresentaram forte relação com o IRI, com o coeficiente de Pearson de menos 0,85. Para a calibração do HDM, contudo, é utilizado o consumo e não o desempenho. O consumo é dado em litros por 1.000 quilômetros, e fazendo a regressão com os dados apresentados na figura, foi determinado um modelo também com um ajuste com R quadrado de 0,8, e com os dados apresentando forte relação com o IRI, com coeficiente de Pearson de 0,89. Como pode ser observado, o modelo consegue ter uma boa previsibilidade do consumo observado, demonstrado nessa figura, sendo indicado para o uso na calibração. Foi testado ainda a utilização de outras variáveis em conjunto com a irregularidade, para determinação de regressões múltiplas de correlação, englobando subidas, descidas, grau de curvatura e velocidade, mas para os dados disponíveis nessa pesquisa, essas variáveis não se mostraram significativas. E considerando isso e o bom ajuste do modelo, foi adotado o modelo linear simples para a calibração. A calibração em si ela foi realizada de maneira iterativa, em que o consumo previsto pelo HDM buscou-se aproximar o consumo previsto pelo HDM4 ao consumo do modelo obtido por regressão, alterando coeficientes relacionados ao consumo e à resistência ao rolamento. Com as simulações, foi obtido a irregularidade ao longo dos 20 anos para cada um dos cenários, e se constatou que no cenário 3 seriam necessárias 2 intervenções durante o período de análise, e nos cenários 2 e 4 seriam necessárias 3 intervenções. Ainda que nesses 2 casos hajam 3 intervenções, o IRI permanece constantemente mais baixo no cenário 2 do que no cenário 3. Com essa variação da irregularidade ao longo do tempo obtida no HDM, foi determinada a perda de soja utilizando o modelo do caminhão 1. Os gráficos até são similares, como podem ser observados, e foi constatado que as menores perdas de soja acontecem no cenário 2, em que o IRI está constantemente menor, entre 1,8 e 2,7 metros por quilômetro, e as maiores perdas acontecem no cenário 4, em que o IRI está constantemente maior, entre 2,7 e 3,5 metros por quilômetro, excluindo o cenário base, que acaba atingindo valores de irregularidade muito elevados, pouco pertinentes para uma situação prática. Ao longo de 20 anos, é possível observar nos gráficos que a consideração da perda de soja na avaliação dos custos dos usuários gera um aumento médio de 12% nos valores dos custos dos usuários em relação aos custos operacionais dos veículos. Pegando esses dados e ampliando somente para a parte de
perda de grãos e custos com intervenção, é possível observar, através dos gráficos, que ao longo dos 20 anos de análises, em cada momento em que é simulada uma intervenção, ocorre uma redução significativa na quantidade de soja perdida estimada. Além disso, para todos os cenários e em todos os anos considerados, o valor de soja perdido é sempre maior que o custo de intervenção no ano correspondente. A comparação dos custos totais em 20 anos, foram somados os custos de cada ano e os resultados obtidos indicaram que os maiores valores todos ocorrem para o cenário base, em que não há nenhuma intervenção, mas, como já mencionado, esse cenário é pouco pertinente à prática, então, excluindo esse cenário, os menores custos de intervenção acontecem para o cenário 3, em que há um melhor desempenho das intervenções, pois elas ocorrem quando o IRI atinge 3,5 metros por quilômetro e tem um resultado de 1,8 metros por quilômetro, sendo necessário somente 2 intervenções ao longo do período de análise, contra 3 dos outros 2 cenários. Já os menores custos dos usuários acontecem no cenário 2, em que o IRI permanece constantemente em valores mais baixos, entre 1,8 e 2,7 metros por quilômetro. Na comparação desses 2 cenários, é possível observar que o cenário 3 apresenta custos de intervenção na ordem de 38,7 milhões de reais menores do que no cenário 2. Já a economia dos usuários no cenário 2 é aproximadamente 201 milhões de reais a mais do que no cenário 3. Isso corresponde ao caso de que a economia dos usuários é 5,21 vezes maior que a economia com intervenções no cenário 2. E somente considerando a perda de soja, a economia no cenário 2, em relação ao cenário 3, já é 2,89 vezes maior que a economia com intervenções do cenário 3 em relação ao cenário 2. O que indica que, em termos de custos totais, esse segundo cenário ele é uma alternativa mais indicada para a manutenção. O cenário 4, por sua vez, foi o que obteve maiores custos, por manter uma irregularidade constantemente maior e tendo a mesma quantidade de intervenções que o cenário 2. Então, ele acaba sendo menos indicado. Para melhor comparação entre os 4 cenários, é interessante utilizar a relação benefício-custo, em que é calculado a relação de cada benefício-custo de cada cenário em relação a uma alternativa base. Nessa avaliação, o cenário que me apresentou melhor relação benefício-custo foi o cenário 3, que apresenta os menores custos de intervenção, com reduções significativas nos custos dos usuários, ainda que menores do que no cenário 2, sendo, portanto, o cenário 3 o mais indicado para utilização e dentre os avaliados, considerando a relação benefício-custo. É interessante observar ainda que isso ocorre tanto considerando a perda de soja como não considerando. Só que, ao se considerar a perda de soja na avaliação da relação benefício-custo, o valor da relação em si aumenta em torno de 75% com a consideração da perda de soja do que sem sua consideração. Bom, diante do que foi realizado no estudo e apresentado, se constatou que há uma influência da condição de rolamento na perda de grãos, e através dos dados de IRI e de perdas de soja obtidos, foi possível determinar uma correlação para a previsão dessa perda e a avaliação do impacto do volume perdido do transporte e seus custos. Diante da alta magnitude da perda de grãos
obtidas, se constatou que ela tem um significativo impacto econômico e que a relação entre a perda de grãos e a qualidade de rolamento indica a necessidade de se manter o nível de regularidade baixo ao longo do tempo, gerando menores custos com perda de grãos e tendo menores custos para sua realização do que o valor de soja perdido em cada ano. Isso contribui também na redução dos outros custos dos usuários, relacionados principalmente aos veículos, melhorando de maneira geral o desempenho da economia e tendo redução de impactos ambientais. Meus agradecimentos à Universidade Federal de Santa Maria, ao GEPASV, a São Marcos Agricultura e Pecuária, que deu um apoio extraordinário no levantamento de perdas de grãos das rotas 1 e 2, e aos outros transportadores que ajudaram com os dados das outras rotas, as empresas que realizaram as pesagens nos diversos municípios ao longo do caminho, a CAPES pela Bolsa de Doutorado e a ANP Petrobras pelo apoio às pesquisas do grupo. Muito obrigado. É isso. Me coloco à disposição. Obrigado, Renan, pela apresentação, por te manteres também no tempo devido e destinado a essa finalidade. Você precisa de algum tempinho aí, Renan? Não, não preciso, não. Os membros da banca precisam de algum intervalinho, não? Bom,